Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amados irmãos, podeis vos sentar. Celebramos hoje, com grande alegria, a festa de São Brás, bispo e mártir. Celebramos, portanto, no dia de hoje, um herói da fé. A palavra mártir vem do grego e quer dizer testemunha. E São Brás, justamente por testemunhar a fé, entregando a sua vida por amor a nosso Senhor, demonstrou então quão heróico era o seu amor por Cristo. E assim também como ele amou a nosso Senhor, a ponto de entregar a Jesus a sua vida, devemos também nós estar dispostos a entregar a nossa vida, se necessário for, por amor de nosso Senhor. Mas busquemos então, amados irmãos, meditar brevemente na vida de São Brás, o santo que temos a alegria de celebrar no dia de hoje. São Brás nasceu em Sebaste, uma cidadezinha da Armênia, por volta do ano 264, portanto na segunda metade do século III. Nasceu ele em uma família muito católica, numa família muito cristã. E, portanto, já em casa, aprendeu a amar a nosso Senhor e a viver uma vida na piedade, na devoção. E como ele amava imensamente a Jesus, havia também no seu coração uma ardente caridade, um profundo amor para com o próximo. Por conta desse amor ao próximo, ele quis então, num primeiro momento, se entregar ao exercício da medicina. Quis ele salvar o seu próximo das misérias corporais e doenças que naturalmente atingem a vida humana. E por muito tempo São Brás trabalhou como médico. Mas já depois de muito tempo exercendo esse ofício de médico, ele se sentiu profundamente incomodado com uma verdade muito simples. Ele curava os corpos, mas não podia curar as almas. Essa impossibilidade foi para ele razão de uma meditação. E ele foi então invadido por esse desejo de curar também os corpos, sobretudo da maior das doenças, que é o pecado. Justamente por conta disso, ele buscou então por um tempo abandonar a medicina, estudou por muito tempo então a Sagrada Escritura e foi ordenado sacerdote. Ele percebeu então a sua vocação. Deus queria dele que fosse médico das almas e não somente dos corpos. E então, ele foi ordenado sacerdote. Serviu a igreja naquela região da Armênia, serviu a igreja naquela cidade de Sebaste, mas com o tempo morreu o bispo daquele lugar. São Brás, que já era então muito conhecido do povo e do clero, foi então eleito bispo daquela cidade. E ainda assim, como bispo, ele buscou edificar o povo de Deus, trabalhar na obra de salvação das almas. Esse foi o seu único objetivo, salvar as almas. Mas estamos falando do século III, estamos falando do início do século IV, tempo no qual os cristãos eram perseguidos. Tempos no qual ser cristão era crime de morte. Então, por volta do ano 316, sendo o imperador Licínio e sendo também um dos seus superintendentes, o governador Agricolau, eles buscaram então perseguir aqueles que praticavam a fé cristã.
Nessa perseguição, São Brás, bispo de Sebaste, foi então denunciado como cristão. Foi ele, então, preso. E justamente na prisão, o governador buscou de todas as formas fazer com que ele renunciasse à fé católica. Mas ele permaneceu firme. Então o governador mandou que ele fosse açoitado com ferros. Era um tipo de chicote que dilacerava, que sangrava os corpos. Mas ele ainda assim permaneceu firme na fé. Vendo então que não era possível fazer com que ele abandonasse a fé cristã, o governador então decretou que ele fosse decapitado, morto a fio da espada. Mas ainda assim, diante da sentença de morte, ele permaneceu firme na fé. Saindo então da prisão, no caminho para o martírio, São Brás se deparou com uma mãe que tinha um filho que estava engasgado com uma espinha de peixe. Ele então chamou aquela criança, deu uma bênção para aquele menino, que foi então instantaneamente, naquela mesma hora, curado. Desde então, São Brás é invocado como protetor contra os males da garganta. E é por isso que no dia de São Brás, a igreja oferece a todos os fiéis a seguinte bênção: per intercessionem Sancti Blasi, episcopi et martyris, pela intercessão de São Brás, bispo e mártir, liberete Deus a maloguturis, livre-te Deus dos males da garganta, et accolhe betalio malo, e de qualquer outro mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a bênção da garganta que o padre oferece com a vela sobre a garganta e sobre todos os fiéis presentes. Portanto, uma bênção especial contra os males da garganta. Certamente, amados irmãos, dos males da garganta, as doenças da garganta, são coisas que nos escapam. E justamente para isso que pedimos hoje a proteção de Deus e de São Brás. Mas existe também algumas doenças da garganta que nós causamos e contra as quais devemos lutar. Infelizmente, em muitos ambientes, em muitas famílias, em muitos ambientes de trabalho, uma doença da garganta, ou melhor dizendo, um pecado da língua se tornou muito comum. Os pecados da língua se tornaram comuns. Então, é coisa normal a conversa inconveniente, a conversa indecente, ou que o cristão utilize palavreado chulo, palavrões, coisas indignas de um fiel cristão. Isso também é uma doença da garganta, um pecado da língua. Outro pecado é o pecado da maledicência. O vício de se falar mal do próximo, de se criticar o próximo. Ou então a calúnia, quando se inventa alguma mentira a respeito de alguém e se divulga isso como se fosse verdade. Tudo isso também, doença da garganta, pecado da língua. Peçamos então também, amados irmãos, no dia de hoje, que o glorioso São Brás interceda ao bom Deus por nós, para que consigamos a vitória definitiva sobre os males da garganta, sobre as doenças da garganta, mas também sobre os pecados da língua, no qual tantas vezes caímos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Glorioso São Brás, Rogai por nós.